Como prometido, eu voltei na conversa com o Marcelo e Leandro para te ajudar a fazer esse imposto. Eu sei que o momento é de chorar quando a gente faz imposto de renda, mas olha, é necessário. E como você viu no episódio passado, é um bom momento para você descobrir que pode usar benefícios fiscais e aumentar, inclusive, sua restituição. Editor, roda a vinheta que a gente vai começar agora essa conversa mais técnica sobre o imposto de renda. Primeiro ponto, Marcelo e Leandro. Obrigada por vocês voltarem aqui. Quais os documentos eu preciso ter ali do meu lado? Porque a coisa que dá mais trabalho é você estar fazendo aquilo ali, aí lembrar, aí ter que procurar um documento. Procurar um documento para mim é uma coisa que já me dá tremedeira, aflição, já mexe assim com o meu humor de uma forma, porque eu sei que eu não vou achar num primeiro momento. Quais são esses documentos e o que eu tenho que prestar atenção em cada um deles? Legal. A declaração de imposto de renda, ela tem 3 grandes blocos de informações: rendimentos, pagamentos e movimentação patrimonial, né? Então, rendimentos são as fontes pagadoras. Então, o seu informe de rendimentos da sua empresa, se você tiver algum aluguel, contrato de aluguel, se você tiver ganho de aplicação financeira, tudo aquilo que gera algum tipo de ganho financeiro para você, você tem que ter, né? Tem ganho, tem que ter um documento para que você possa declarar adequadamente esse ganho dos seus rendimentos lá na ferramenta da Receita Federal. E existe algum lugar onde eu já encontro esses ganhos todos consolidados? Geralmente, né, a fonte pagadora ela já vai te dar ali o principal, né? Então a sua empresa ela já vai te dar o informe dela e vai estar contido as principais movimentações que a empresa faz, no caso previdência, se tiver algum desconto em folha, né, de previdência complementar, vai estar nesse informe. Legalmente, né, ela é obrigada, né, a disponibilizar. Colocar. E banco. O banco também, quando ele te dá essa informação de aplicações financeiras, ele já vai te dar um consolidado de todos os papéis, de todos os investimentos que você tem naquela instituição. São os mais comuns, os informes bancários, os informes da fonte do seu empregador, né, da sua fonte. Quem é autônomo? Quem é autônomo, ele vai poder ter aí os contratos, né, como sendo uma fonte ali de consulta desse rendimento. Então, ele vai ter o contrato de prestação de serviço, enfim, alguma outra forma legal que ele tem ali de contratar aquele serviço que ele presta. É também um documento essencial para que ele possa declarar adequadamente o seu imposto. Aí você falou, bem, a gente está na parte das fontes pagadoras. Os documentos que vão registrar tudo que você recebe. E aí agora a gente vai para os documentos que são os seus gastos, as despesas. Exato. É o segundo bloco mais importante, que é onde você vai ver, principalmente, qual modelo de declaração faz mais sentido, né? Então, você preenchendo os rendimentos, automaticamente a Receita vai jogar na simplificado, desconto padrão de 20%, limitado ao valor estabelecido pelo governo. E aí você começa a imputar as suas despesas. As principais despesas que você tem que ter em mãos, né? Qualquer despesa de saúde, previdência, educação, né, que são os principais ali, os 3 principais componentes de dedução, né, do titular e também do dependente. Então, tudo que você paga ao longo do seu mês, você vai classificando, né? Pago escola, pago saúde, pago previdência, todas essas informações você precisa também reunir esses comprovantes e na hora lançar no lugar correto para ter a dedução do seu benefício fiscal. No caso da previdência, como é que eu vejo porque ela entra na prática como uma despesa, né? Eu posso simular isso, por exemplo, não declarar, mas eu posso simular nesse pacote de despesa o que seria a minha declaração, só para ver se eu, com essa aplicação, iria para a simplificada ou a completa.
Pode e deve, né? A declaração, a ferramenta de imposto, ela, até o momento de você enviar, de transmitir ela permite você simular, você adicionar, você excluir dados para você olhar também o comportamento do seu imposto a pagar ou a restituir. Então é importante você ir lançando todos os dados e só tomar essa decisão depois de imputado todos os dados na ferramenta. Então coloca, se eu fizesse uma contribuição a mais no final do exercício sobre 13º, enfim, uma esporádica, eu teria algum benefício? Simula, pode planejar para o próximo exercício. Se eu tivesse pago a escola do meu filho, enfim, fazer essas simulações, colocar na minha declaração, colocar na declaração da minha esposa, quem deve carregar esse dependente, tudo isso é muito importante para que você também lance os pagamentos, né, que são aí inerentes da família. Programar um fim de semana, hein? Pra ir tentando, mas é importante, né? Fazer essas simulações para poder ver qual o arranjo melhor, mais eficiente fiscalmente, né? Bem, aí você falou, vamos lá, 3 blocos. O primeiro bloco, fonte pagadora, tudo que você recebeu. O segundo, as suas despesas. E o terceiro? Movimentação patrimonial. Aí entra um pouquinho no que a gente conversou anteriormente, que é a questão da origem e destino dos seus recursos, né? Então, a declaração ela vai além só da apuração do recebimento e pagamento, né? Restituição ou pagamento de imposto. Ela também é um histórico que o governo tem para acompanhar o que você fez com esse rendimento ao longo da sua vida. Onde você investiu, os bens que você adquiriu, os bens que você trocou, as dívidas que você adquiriu, né? Então, os financiamentos é um histórico financeiro que dá origem e destino do seu recurso. E isso está onde na declaração? Bens e direitos, né? É um campo muito importante também, onde você declara toda essa parte patrimonial, dívidas e ônus gerais, onde você declara suas dívidas, seus contratos, financiamentos em andamento, né? Pagamentos efetuados, que é onde você reúne todos esses montantes que vão ser deduzidos da sua declaração, e os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Esses 4 blocos são os blocos mais convencionais e preenchidos pela grande maioria da população. Existem outros campos, aí cada um tem que avaliar de fato se tem algum informe, alguma situação atípica daquele exercício, mas esses 4 blocos da declaração são os mais convencionais. E saúde? Saúde entra em despesa, e quando eu tenho reembolso, como é que eu faço? Eu declaro essa despesa mesmo tendo reembolso? Declara. Saúde, ela é uma das despesas permitidas para você ter essa dedução. O campo correto, né, é pagamentos efetuados. Vai ter um código específico, Mara, para que você coloque e diferencie os tipos de despesa. Então, saúde tem um código específico, né, pagamentos a operadoras de planos de saúde. E aí você começa a declarar tudo igualzinho, igual aos demais pagamentos. CNPJ, nome, né, do pagador. E aí você vai ter o valor que de fato você pagou, né, essa é a primeira informação mais importante, e tem um campo para você declarar o valor que você recebeu de reembolso. Então, nos informes, né, da Vivest, por exemplo, a gente já coloca essa facilidade para os nossos beneficiários, dizendo, olha, você teve um procedimento no valor total, você foi reembolsado parcialmente neste valor, e a parte dedutível deste procedimento de saúde, deste pagamento, é somente a diferença. É desse valor que efetivamente saiu, né, líquido do bolso do contribuinte, que vai gerar a dedução. Dependentes. Primeiro, quem são meus dependentes? Os dependentes, né, são filhos menores de 18 anos, 21 se universitário, enfim, tem um leque ali de possibilidades para você ter ali classificado como dependente, e você tendo algum dependente nessa situação, você tem o direito de declarar esse dependente e também as despesas que você tem com esse dependente. Mãe pode ser dependente? Pode. Mãe, pai? Pode. Se você tiver, né, pessoas que convivem com você, que são dependentes financeiros da sua família, você pode colocar. O que é o mais importante, e aí entra um erro muito comum da declaração que envolve dependente. A pessoa declara as despesas e não declara o dependente. Ou declara o dependente, declara as despesas e não declara o rendimento.
Então, quando você vai colocar um dependente na sua declaração, você tem que colocar o jogo completo dos 3 itens. Então, você vai colocar rendimentos, pagamentos e também se esse dependente tem alguma movimentação, algum patrimônio. Né? Então, o seu Ou um benefício, por exemplo, porque ele pode ter receber, sei lá, um benefício, mas não vive só daquilo. Custo com saúde, por exemplo, desse dependente, entra nessa despesa. Entra e você deve declarar, é permitido você declarar, se você tiver o dependente na sua declaração, o custo de saúde dele você pode declarar. Se for um filho, você pode declarar educação, né, gastos com escola. Se for um filho, mas é um filho do outro casamento, isso é muito comum. Você está num segundo casamento, terceiro casamento, tem um filho do primeiro casamento, do segundo casamento, que recebe uma pensão. Quem declara, por exemplo, a escola desse filho? É o pai, é a mãe, é com quem ele mora? É quem tem guarda compartilhada, por exemplo? Como é que faz? É muito importante. Essa vida moderna está complicando bastante. É muito importante não ter um duplo benefício do dependente. Então, nesses casos, tem que ser muito bem avaliado as condições, né, que esse dependente está inserido, enfim, se tem uma guarda compartilhada, quem é o responsável financeiro por aquele dependente. Imposto de renda está muito ligado à parte financeira. Quem é responsável financeiro por aquele dependente? Ele mora com a mãe, reside com a mãe, mas ele é um responsável financeiro do pai. Todos os gastos devem ser declarados pelo responsável financeiro daquele dependente. E se esse responsável, se é dividido isso? Por exemplo, a mãe paga escola e o pai paga o plano de saúde. Aí o dependente não pode constar em 2 declarações. Né? Então, ele é dependente para fins de imposto de renda, ele vai constar na declaração de um titular, vai ser inserido esse CPF do dependente em uma declaração e quem pagar alguma dessas despesas não vai poder deduzir se ele não tiver inserido na sua declaração. Né? Como seu dependente. Como seu dependente. Não dá para você partilhar o dependente. Não dá para você partilhar o dependente. Olha só, essa conversa ficou interessante, porque, na verdade, você vai ter que chamar a família, os agregados e os ex para conversar, para ver quem é que vai como fica mais eficiente fiscalmente. Exato. A dedução, né, desse dependente. Até nesse momento, Mara, que você colocou, é importante ter planejamento, né? Quem vai arcar com quais despesas e essas despesas são dedutíveis? São. Então, você vai arcar com as despesas e talvez seja mais vantajoso também colocar esse dependente na declaração de quem está arcando com essas despesas. Então, tudo isso tem que ser planejado para que você possa usufruir e não deixar esse benefício fiscal voando. Você vai ter que conversar com o seu ex ou com a sua ex aí para tentar amarrar isso de uma forma justa para todo mundo. Porque, por exemplo, um pai que faça uma aplicação no nome do filho. Vamos supor, o pai é da Vivest, é de alguma patrocinadora, e aí tem o plano família, então ele resolve fazer a aplicação para o filho dele. Ele pode usar essa aplicação para ter o seu benefício fiscal? É uma pergunta. Pode ou não? Pode. Desde que ele seja dependente? Desde que seja dependente do pai e esteja cadastrado na declaração do pai. Mas eu só paguei o plano. E é uma situação muito comum nos principais chamados de dúvida que a gente recebe durante esse período. Eu só pago a contribuição, mas quem declara o filho é a mãe. Então, o benefício fiscal do dependente só pode ser usufruído pela mãe. Uma situação que a gente tem nessa questão do plano família, como a gente tem na Vivest, né, que a gente tem os aposentados, é o aposentado querendo pagar o plano de previdência para o neto. Então isso acontece, só que aí tem essa questão, o neto ele é dependente financeiro do pai, então ele entra na declaração do pai, não da do avô. Então aí nesse caso ele realmente não pode utilizar. Então esse é um cuidado também que tem que ter. Mas olha só, então tá, vamos esticar um pouquinho essa conversa. Tá, aí o avô faz esse aporte para o neto. E o pai não faz aporte nenhum porque não tem dinheiro, não sobrou dinheiro na coisa dele, ele não faz aporte nenhum. Mas ele poderia usar esse aporte do pai como se fosse um aporte dele, o pai não pode dar como doação para ele e ele fazer, investir, está complicando, né?
Complicou. Existem, aí são outros mecanismos que fogem um pouco da questão da Previdência, né? Aí você vai ter ali a transferência de recursos, enfim, são outras vai formas. ter que, exatamente. Porque o importante é saber que toda essa movimentação vai ter que estar registrada em algum momento, né? E aí é importante você ver em que momento e se esse momento é tributado ou não, né? Para poder saber se vale a pena ou não. Né? Exatamente. Para a saúde também é uma coisa muito comum, né? O marido que paga o convênio da esposa, mas a esposa faz declaração própria. Então, ele não pode usar esse pagamento do convênio da esposa na declaração dele, uma vez que ela não é é titular, dependente dele. Exato, ela é titular e faz declaração própria. Então, assim, existe uma série de permissões, mas também existe uma série de restrições, e aí cabe você usar esse benefício dentro da legalidade estabelecida. Mas vale a pena Receita. fazer, por exemplo, a declaração conjunta? É possível? Ela tem que ser... a declaração conjunta é meio que um dependente, né? Então, você vai ter que colocar os dados e aí você vai ter que colocar rendimentos e pagamentos de quem você está colocando. Existe um outro campo que é só de correlacionar, né, a declaração, onde você coloca os dados do seu cônjuge na sua declaração, isso é normal, para que a Receita possa fazer alguma validação, né, de dados compartilhados ou correlacionados. Mas aí você não tem a obrigatoriedade de declarar os rendimentos ou pagamentos desse cônjuge, você só menciona ela nas informações cadastrais. Se você quiser declarar e usufruir da parte financeira, aí você tem que colocar também como um dependente. Aí não é mais uma informação apenas cadastral. Agora, tem muita gente que paga planos de saúde e também faz aplicações em previdência. Ainda assim tem imposto a pagar? Tem, né, Marcelinho? Depende muito do poder aquisitivo de cada um, né? É difícil a gente falar que a pessoa consegue zerar o imposto, né? Porque justamente tem as limitações, né? No caso da Previdência e tudo mais, né? Então... E no caso da saúde? No caso da saúde, ele não tem limite, né? Ele não tem limite. Então, você pode declarar todas as suas despesas, ela vai ser base de cálculo, mas dificilmente, muito dificilmente, em todos os anos você vai ter restituição. Isso pode acontecer em determinado exercício que você tem uma concentração de gastos de saúde muito forte, somados à sua contribuição previdenciária, aos seus dependentes, você ter a restituição. Mas dependendo do poder aquisitivo, do nível patrimonial, né, de rendimentos que o contribuinte tem, é muito difícil ele zerar o imposto. Mas ele pode reduzir ao mínimo exigido. Exato. E tem que olhar pelo lado bom também, né? Significa que ganha bem, que está bem de saúde, Exato, não precisa ter gastos muito altos de saúde, enfim, é o lado bom. Mas uma coisa também que às vezes acontece de algumas pessoas serem surpreendidas, né, às vezes com essa questão de ter pagamento de imposto, é quando elas têm mais de um rendimento. Porque aí, durante o ano... Porque, na verdade, a gente paga imposto todo mês. Então, eu recebo o meu salário, estou pagando imposto. O que é feito na declaração anual é um encontro de contas ali. Ajuste. É o ajuste, justamente. O nome justamente é declaração de ajuste anual. Então, a pessoa pode ter mais de um rendimento. Então, por exemplo, a pessoa já é uma aposentada, ela já recebe benefício de aposentadoria, mas continua trabalhando. E aí, aqueles valores... como ali individualmente eles são menores, caem em alíquotas menores da tabela progressiva do imposto, às vezes até isenta. Só que quando soma esses rendimentos e vai para o ajuste, aí na soma ele acaba se enquadrando em alíquotas maiores. Então, mesmo ele tendo esses abatimentos, no cálculo do imposto resulta no imposto a pagar. Ou seja, isso que a gente vê das pessoas que entregam o imposto em cima da hora, o ajuste, a declaração de ajuste em cima da hora, pode estar perdendo um dinheiro, porque o que vocês estão falando aqui é o seguinte: dedique um tempo ao planejamento, né? A olhar todas as possibilidades, enfim, aplicações que tenham deduções, aplicações que tenham benefício fiscal, enfim, que você consegue fazer, que hoje você tem disponível, né? Exato. Você deve encarar o imposto de renda como uma atividade financeira que, se você não souber lidar com ela, você vai perder dinheiro, né? Ou você vai pagar um imposto que você poderia estar pagando menos, ou você vai deixar de restituir um imposto que poderia voltar para o seu bolso, né? Então, fazer um imposto somente como um cumprimento de obrigação, você pode estar deixando ali na mesa algum valor para o governo que poderia voltar para o seu bolso.
Tem alguma experiência de vocês, enfim, de conversar com as pessoas e ver erros e tal? Tem algum recado assim final de ou erros que as pessoas cometem muito ou algum ponto que ela tenha que ficar atento para a gente encerrar essa conversa? Da parte de saúde, os mais comuns que a gente observa no histórico ali dos nossos beneficiários da Vivest é com relação a reembolso e dependente, né? Então, a declaração do reembolso, ela deve ser pelo valor líquido, que foi efetivamente desembolsado pelo beneficiário. Então, é comum você esquecer de declarar a parte que você reembolsou, e aí Declaro que pagou, mas não declaro que recebeu de reembolso. Isso é um erro né? bastante comum, vai dar inconsistência. Da parte do dependente, a mesma coisa. Às vezes você coloca que você pagou um procedimento para o dependente, mas esse dependente também teve um reembolso. Então, segue a mesma regra. Então, na saúde são os dois erros mais comuns, né, que acabam sendo cometidos e que aí também por conta de pressa, por conta de fazer na última hora, tudo isso vai potencializando essa questão da declaração de saúde. Na Previdência, o Marcelinho deve ter alguns exemplos da Previdência sim. Eu acho que nessa parte da questão da declaração das contribuições, porque falando principalmente do público da Vivest, né, até um recado para o público da Vivest e para outras pessoas que têm planos empresariais. Quando é feito esse desconto da contribuição em folha de pagamento, no informe de rendimentos da empresa, já sai ali o total das contribuições para a Previdência. Só que acontece, às vezes a pessoa pode esquecer que além daquela contribuição mensal que já veio ali naquele informe, ela pagou alguma contribuição fora, um aporte extraordinário, que ela foi lá e fez um aporte direto para a entidade. Isso não vai sair no informe da empresa, da pagadora do rendimento, porque não passou pela folha, foi um aporte direto. As entidades costumam, a Vivest faz isso, manda um demonstrativo com o total dessas contribuições fora aquilo que foi declarado já pela empresa. Então a pessoa tem que lembrar que além daquilo que vem no informe, ela vê se ela fez algum pagamento extra, pegar esse informe de contribuições que a gente chama, né? Inclusive para os filhos. Inclusive para os filhos, somar esses valores e declarar tudo isso num valor único, tá? Porque é todo pagamento para a mesma entidade de previdência, no caso, né? Falando aqui da Vivest especificamente. Então, esse às vezes é um erro que as pessoas às vezes esquecem de incluir essa outra parte. O que ajuda a minimizar esse erro do esquecimento é utilizar a ferramenta que a Receita está disponibilizando da declaração pré-preenchida. Exato. Então, todos os dados que ela recebeu de todas as fontes, as empresas, ela vai colocar na sua declaração pré-preenchida. E às vezes você vai colocar, tem alguma coisa aqui que eu não estou com o informe, não estou com a documentação, mas se foi informado para a Receita na DIRF, na DEMED, a Receita vai colocar na sua declaração pré-preenchida. Então, se você não quiser nem fazer a pré-preenchida, prefere digitar, enfim, fazer no modelo tradicional, pelo menos tenta olhar, dar uma vasculhada para ver se não apareceu nada lá que está fora do seu radar. É uma fonte O que leva uma pessoa a não querer fazer a pré-preenchida? A pré-preenchida gera algum tipo de receio, né, nas pessoas, simplesmente por ela ter dados ali bancários, dados de menor relevância, né, que vão aparecer, e a pessoa fala, mas eu não ia declarar, esse valor é pequenininho. Então, a pré-preenchida, ela vai trazer a completude, tudo. Então, quem opta pela pré-preenchida vai ter uma transmissão de todos os dados que foram comunicados à Receita Federal. E todos esses dados vão entrar em cruzamento. Isso é muito bom. Isso aí... Porque você pode até ter a ingenuidade de achar que você não contando, a Receita não vai achar, mas o fato é que cada vez mais ela está achando. Aparece na pré-preenchida porque ela já está com aquela informação. Já está com o dado. Ela já está com aquela informação. E com certeza, se a pessoa não quiser usar a pré-preenchida, preencher errado, vai ter esse confronto justamente com os dados da pré-preenchida. Né? Então, não adianta querer escapar, né, dessa checagem, né? Isso vai acontecer. Existe um costume, né, da pessoa achar que só cai na malha fina, né, um percentual, que não existem os cruzamentos automáticos realizados pela Receita. E hoje em dia o cruzamento ele é todo eletrônico, né? Então, assim, a Vivest ela manda a DIRF, ela manda a DEMED, todas as outras
empresas compartilham esses dados, o seu médico que você pagou, ele vai mandar, quem tem o aluguel, a corretora, a imobiliária vai mandar essa informação. A Receita tem todos os dados. Não é só quem faz declaração, não é só uma amostra que cai na malha fina, existe uma série de cruzamentos eletrônicos para toda a base, né, do informe. Ainda mais hoje, né, que você, a não ser que você pegue o seu aluguel em dinheiro e gaste todo aquele dinheiro em coisas que não serão registradas, mas está cada vez mais difícil você fazer isso. Até porque o dinheiro está fora de circulação, né? Você não tem mais dinheiro circulando. Então, é tudo eletrônico e para ser eletrônico tem que ter alguma instituição financeira, alguma instituição ali intermediando e essas instituições vão compartilhar esses dados com a Receita. Então, é muito difícil hoje você achar que não fazendo a pré-preenchida, que você fazendo de forma manual, você está livre de algum cruzamento. Não está. Todos esses dados, cada vez mais a Receita investe em tecnologia, novas obrigações, né, Marcelo? Ela exige muito, né, das empresas, né, de prestação de informações, né? Cada vez mais as empresas estão sendo obrigadas a dar mais dados sobre aquilo que elas recebem, aquilo que elas pagam. Então... Bem, então o recado que fica aqui é o seguinte: invista um tempo nesse planejamento fiscal, porque você pode estar correndo riscos fiscais desnecessários, porque há instrumentos legais hoje para você fazer uma economia de imposto, desde que você entenda o seu perfil fiscal, né? Ou seja, dedicar um pouquinho de tempo aí para pensar nesse planejamento fiscal, o momento é agora, né? A hora é agora. O momento é agora, é um programa não tão atrativo para o final de semana, mas ele é um momento necessário. Mas vai lá, liga um sonzinho, guarda um tempinho, tá vendo? começa cedo, que aí vai, para, depois pega um outro dia, dá uma revisada, quer dizer... Uma coisa legal é você pensar na economia que você vai fazer. Exatamente. Isso daí vai te deixar animado. E esse tempinho não pode ser um tempo muito grande. Então você para, vai tomar um café, vai pegar algum documento, mas não vai deixar para retomar somente na última semana. Exato, É verdade. exato. É verdade. Se você começa já a fazer na última semana, aí você não tem tempo nenhum para isso, né? Aí não tem mais Mas se tempo. começar desde as primeiras semanas, aí você consegue fazer isso com muito mais calma, né? Legal. E pode ser um bom investimento. Fala, Uma coisa Leandro. engraçada é que o pessoal que faz primeiro é o pessoal que vai restituir, né? Então, quem tem ali expectativa de restituição já sai fazendo logo nos primeiros dias para entrar nos primeiros lotes de restituição. Mas mesmo quem vai restituir deve investir um tempo nisso, porque pode aumentar essa restituição. Pode, se você está fazendo ali a declaração de costume tradicional e você não está olhando, se você mudar a opção de fazer a completa, você vai ter uma restituição maior ou você vai ter ali outras deduções que você não contempla hoje. Tudo isso é nesse momento que você está fazendo. Então faça com cuidado, faça com atenção para que você não deixe dinheiro a mais para o governo. É isso aí. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Mara. Obrigado. E se você ficou com dúvida, manda pra gente, porque a gente volta para responder essas dúvidas. Até a próxima.